E durante 30 dias eu fiquei lendo, relendo, orando, digerindo. E eu tenho uma expectativa hoje à noite que Deus falou muito comigo com esse trecho que eu quero compartilhar com vocês hoje durante esse um mês. Me ative mais essa carta de 1 Coríntios durante os meus períodos. E eu tenho expectativa de conseguir externar, sabe? Muitas coisas, porque na nossa vida cristã, às vezes é como se fosse uma colcha de retalhos, a nossa experiência com Deus. Cada dia vem uma coisa nova, cada dia surge algo novo e diferente. E para mim eu acho lindo essa questão de poder pegar um livro da Bíblia e estudar ele de cabo a rabo. De começar no começo e ir até o final. Porque daí a gente vai indo e vai se deparando. E eu li o livro de Coríntios também durante esse mês. E tem coisas aqui que eu fico assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai falar sobre essas coisas, né? Coisas difíceis, mas essa é a palavra de Deus. Nova e atual para os nossos dias. E vamos lá então, Coríntios capítulo 1. E antes de ler, começar aqui, ó. Todo mundo conhece isso aí, né? O que é isso? É o quê? Pode falar, gente, não tenha medo. É o site de pesquisa, é o buscador padrão. Existe uma estatística aqui no Brasil, todos os brasileiros fazem uma média de 7 buscas por dia nesse site. 7 buscas. E pensando nisso, eu vejo assim, todo ser humano tem uma característica em comum. Ele é um buscador, que nem o Google. A gente busca de tudo, né? A gente busca coisas para nos dar significado, buscamos pessoas, buscamos trabalho, estamos diariamente buscando. E nessas buscas a gente busca fatores que agregam sentido à nossa vida e buscamos elementos que nos valorizam e queremos esquecer aquilo que nos desvaloriza. E eu quero falar, para começar hoje, 7 tipos de inteligência. Existem 7 tipos básicos de inteligência. E essas inteligências nós buscamos. Vamos lá então. Inteligência 1. É a inteligência linguística. Deixa eu abrir aqui, eu vou ler para vocês rapidamente qual que é a inteligência linguística. Presta atenção. As pessoas que possuem esse tipo de inteligência têm grande facilidade de se expressar, tanto oralmente quanto da forma escrita. Elas, além de ter uma grande expressividade, também têm um alto grau de atenção e uma alta sensibilidade para entender os pontos de vista alheios. Então existem várias pessoas que têm essa inteligência, a inteligência linguística. Eu coloquei aqui um exemplo, nosso amigo Paulo Coelho, um grande escritor brasileiro, e uma frase dele bem profunda. O segredo é cair 7 vezes e levantar-se 8. Um grande escritor dos nossos dias. Frases profundas ele coloca no papel. A inteligência linguística dele é muito alta. Mas existe outra inteligência. Segunda inteligência. A inteligência lógica. Qual que é a inteligência lógica? Preste atenção. Preste atenção. As pessoas com esse perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória e um grande talento para lidar com matemática e lógica em geral. Elas têm facilidade para encontrar solução de problemas complexos, tendo a capacidade de dividir esses problemas em problemas menores e ir os resolvendo até chegar ao ponto final. Alguém aqui tem essa inteligência? Tem algumas pessoas que têm. Né? Coloquei aqui um rapazinho. Alguém sabe quem é ele? Não consegue ver? Esse é o Stephen Hawking. Stephen Hawking é o maior físico que existe hoje na atualidade, um dos maiores renomes. Alguém conhecia ele? Alguém já tinha visto? Algumas pessoas sim. Um dos maiores físicos que existe hoje em dia, ele tem um alto nível dessa inteligência lógica. Por exemplo, uma frase que ele colocou lá. Alguém fala inglês aí? Eu penso que a raça humana não terá futuro se ela não for para o espaço. Olha o que esse homem já está falando. Fala assim, que a humanidade, nos próximos 1000 anos, se não dá um jeito de sair da Terra e ir para o espaço, está perdida. Imagina o nível de pensamento que esse homem tem. Grande inteligente. Inteligência motora. Inteligência motora é aquela que é capaz de se movimentar, tem noções de profundidade, são os jogadores de futebol, sabe? Aquelas pessoas que são capazes de fazer o impossível corpo. Alguém tem essa experiência, essa inteligência? Tem? Muito bem, nós temos um triatleta aqui, né? Né? No PlayStation tem, né? Muito bem, olha só, tem aqui, ó. Esse é o
É o grande ídolo dessa inteligência hoje, né? E aquele símbolo marcante que agora ele inventou, que é a comemoração assim, ó. Aqui tô eu, né? Portugal e Suécia. Suécia, 3-2 Portugal. Responsabilidade de Cristiano Ronaldo, que foi responsável pelos 3 gols, que levou Portugal para Copa do Mundo, que vai começar quinta-feira que vem. Dos maiores nomes do futebol mundial. Essa semana eu estava ouvindo rádio, e no rádio o pessoal falou o seguinte, que o Cristiano Ronaldo é tudo o que todo homem gostaria de ser. Rico, forte, bonito, pega todas as mulheres, esportista. Você quer o que mais? Os caras no rádio falaram assim, esse é o Cristiano Ronaldo. Esportista, diz que ele treina mais que todos os outros jogadores juntos. Um fenômeno. Quarta, inteligência espacial. Essa inteligência espacial está relacionada com os artistas, aqueles que são capazes de projetar a sua criatividade sobre um quadro, sobre de diversas formas. Ele tem uma noção de espaço, são criativos. E eu coloquei aqui um retrato da Capela da Sistina, lá no Vaticano. Sabe quem desenhou isso? Quem foi? Se eu passar rápido, tem uma cara pelada ali. Mas ninguém vê, né? Rápido, né? Esse é o teto da capela, lá no Vaticano. Coisa mais linda que tem. Diz que é uma das maiores obras-primas. Foi o Michelangelo. Né? O pai já achou que era o Leonardo, né? Ah, é o Léo. Não, foi Michelangelo. Muito bem, Michelangelo, responsável por essa obra, diz que é uma das coisas mais lindas. Você entra lá naquela lugar e fala assim, como que esse cara conseguiu fazer esse teto dessa igreja dessa forma tão linda? Tinha uma alta inteligência espacial. Quinto, inteligência musical. Coloquei aqui o Fred Mercury, um dos maiores vocalistas que houve no nosso tempo. Era capaz de cantar músicas incríveis. E aqui tocou hoje pessoas que têm essa inteligência musical. Pessoas que são capazes de tocar um instrumento. E essa inteligência, ela é muito rara, sabe? Existem pessoas que são tão hábeis nesse tipo de inteligência que são capazes de aprender um instrumento sem o auxílio de uma metodologia ou de um professor. Simplesmente por executar um instrumento. Eu conheço pessoas que são assim. Inteligência musical. Temos aqui o Fred Mercury, que já faleceu, né? E hoje ele virou meme da internet. Sexta, inteligência interpessoal. Eu coloquei aqui na inteligência interpessoal. Eu vou ler aqui para vocês. Eu não leio muito bem. Olha que legal. A inteligência interpessoal é o tipo de inteligência ligada à capacidade natural de liderança. Pessoas com esse perfil são de inteligência extremamente ativas e, em geral, causam uma grande admiração nas outras pessoas. São os líderes práticos, aqueles que chamam a responsabilidade para si. Eles são calmos, diretos e têm uma enorme capacidade para convencer as pessoas a fazer tudo o que ele achar conveniente. Tem alguém aqui com essa inteligência? A pessoa fica com vergonha de falar que tem inteligência. Eu coloquei o dono de uma empresa de queijos aqui, que eu considero ele bem inteligente nessa área. Conhece essa empresa de queijo? Alguém conhece esse cidadão aqui? Queijo é só um detalhe do que ele vende, né? Esse é o Raul Randon, dono um dos homens mais ricos que tem no Brasil hoje. O senhor Raul Randon, que tem aquele conjunto de empresas, principalmente lá em Caxias do Sul. Ele é inteligente nessa área. E o último é a inteligência intrapessoal. Olha que legal. Esse tipo raro de inteligência também é relacionado à liderança. Quem desenvolve inteligência interpessoal tem uma enorme facilidade de entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Ao contrário dos líderes interpessoais, que são ativos, os líderes intrapessoais são mais reservados, exercendo a liderança de um modo mais indireto, através do carisma, influenciando as pessoas através de ideias e não de ações. E eu coloquei aqui um rapazinho que foi considerado a pessoa do ano pela revista Time. Alguém sabe quem é ele? Uma das pessoas mais influentes da nossa era. E ninguém nem conhece, muita gente nem conhece ele. Esse rapaz foi o que inventou o Facebook. Conectou mais de 2 bilhões de pessoas. E, se queira ou não, esse cara tem ideias na casa dele e nós aqui no Brasil respondemos aos estímulos que ele coloca lá. Sem a gente nem saber. Já pensou disso?
Aí tem uma ideia assim, vamos mudar um negocinho aqui no Facebook. Aí ele muda lá e a gente aqui fica, ai, que legal. Ai. Esse cara, um dos homens mais ricos do mundo também. Inteligência. Eu até pensei numa outra inteligência, sabe? Que não estava nesse estudo que eu estava me aprofundando, que é essa aqui, inteligência corporal. Tem a ver com a beleza física do corpo, do externo. Alguém sabe quem é essa? Mulheres. Hã? Essa aqui, ó. Gabriela Isler, venezuelana, considerada a mulher mais linda da atualidade. Não é nessa foto, não gostou aí? Como é que é teu nome, brother? O Diogo? Roger? O Roger dá um 6,5. Sim, muito 7 pra tal da Gabriela. Pois é, gente. Que a Gabriela aqui tá recebendo o prêmio de mulher mais linda do universo, do mundo. Miss Universo 2013. Essa guria aí. Quem você admira mais? O escritor? O físico? Cristiano Ronaldo? Michelangelo? Raul Randon? O cara do Facebook? Ou a guria? Qual desses daí você admira mais? Qual deles você queria perto de si? Com quem você se identifica mais? Pensa aí. Fala aí com a pessoa que está do seu lado aí. Quem que é o bambambam aí pra ti? Menos o Cristiano Ronaldo? Tá bom, beleza. Para você pensar então, qual desses nós poderíamos colocar nessa cadeira, olhar para ele e falar assim, meu amigo, você é o cara, ou você é a guria. Nós te admirando. Qual deles será? Não sei, vai saber. E sabe o que eu pensei essa semana? Que existe algo em comum entre todos esses. É o mesmo que há de comum todos nós. Romanos 6, 23a. O que diz? Todo mundo junto, vamos lá. O salário do pecado é a morte. E qualquer um desses está condenado, assim como nós, ao mesmo destino eterno. Ao mesmo destino. Os nossos pecados condenados à morte. E se não for por Cristo, todos nós vamos parar no mesmo lugar. Todos nós. Mas hoje eu quero mostrar a maior de todas as inteligências que existe. E ela não é uma inteligência assim muito complexa, ela é simples. Essa aqui, ó. O amor do Pai. É a maior de todas as inteligências. Cristo Jesus, que se fez carne, o próprio Deus, que nasceu lá em Belém da Judéia, há mais de 2000 anos atrás. Ele que foi o responsável pela criação do universo. Nasceu como um bebê, cresceu, não pecou como nós, e morreu naquela cruz para nos salvar. Aí você vai assim, sério, Fabrício? Essa é a maior inteligência? Parece que ele... Não sei se ele fez tanto assim, em comparação com os outros, né? Pensou em comparação com o Cristiano Ronaldo? Mas Cristo, o amor do Pai, é a maior de todas as inteligências. Maior de todas as inteligências na sua simplicidade. E o versículo é lindo, Romanos 6, 23, porque ele termina dessa maneira. Vamos ler juntos também? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O plano redentor de Deus, a salvação através de Cristo Jesus, nos trouxe vida e vida em abundância. Nos trouxe vida e vida em abundância. Então vamos ler a nossa passagem lá em 1 Coríntios então. Pega aí. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Todo mundo achou? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria.
Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aí. Pai, é muito sério isso, Pai. A tua palavra diante dos nossos olhos e diante da nossa mente, Deus. Nós queremos aprender a amar essa palavra, Deus. Nos ensina hoje, Pai. Fale ao meu coração e fale ao coração de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Gente, o que Paulo está querendo dizer para os coríntios nessa passagem? Quando você lê esse texto, quando eu li a primeira vez, eu pensei assim. Hoje em dia você se depara com várias pessoas que questionam a fé. Pessoas que não acreditam em Deus. E esse texto dá a impressão que Paulo está querendo argumentar com essas pessoas. Ele está querendo dizer para essas pessoas, provar que a sabedoria de Deus é mais profunda do que a sabedoria dos homens. Ele está querendo argumentar com essas pessoas que não creem em Deus. Só que daí eu parei para pensar e falei o seguinte, mas espera aí, gente. Essa carta foi escrita para a igreja. Não foi para ser lida no rádio. Essa carta foi direcionada para pessoas como eu e você. Pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que não precisam ser convencidas de que Deus existe. Não é interessante isso? Por que será que ele fez isso? E eu cheguei a uma conclusão. Que nós temos que aprender isso com essa passagem. Valorize o que realmente importa na vida. O amor do Pai. Essa passagem, ela traz uma carga para nós acordarmos para o que realmente vale na vida. Que por mais que a gente pense assim, eu não colocaria nenhum daqueles aqui naquela cadeira. Eu acho que, sei lá se eu admiro algum deles. Mas na nossa vida, quando a vida acontece de verdade, é atrás de muitas daquelas inteligências que a gente dedica a maior parte do nosso tempo. Correndo atrás de muitas delas. E Paulo está chamando a atenção aqui para os coríntios. Gente, valorize o que realmente importa na vida. O amor do Pai. Todo mundo tem um pai. Todo mundo aqui tem um pai. E talvez o seu pai não foi um pai presente, mas houve alguém na sua vida que cumpriu o papel de pai. Pode ter sido a tua mãe, cumpriu aquele papel de pai. E essa conexão com o nosso pai é importante. Talvez você fale assim, não, Fabrício, eu não tive pai. Não tive nenhum referencial adulto. Mas um dia você vai ser pai. E essa relação pai e filho é fundamental para a gente entender a nossa relação com Deus. Entender o amor de um pai para com um filho. E hoje em dia, gente, o amor por Deus está desprezado. Sabe por quê? Porque as nossas famílias estão esgualepadas. Porque o amor e o respeito aos pais está indo por água abaixo. E se eu não consigo amar e respeitar o meu pai, que é aquele que está comigo, como eu vou amar e respeitar Deus? Valorize o que realmente importa na vida, o amor do Pai. E eu pensei num paralelo entre o amor de Pai e o amor do nosso Deus para conosco. Como valorizar o amor do Pai, Fabrício? Como? Como é que faz isso? Que mistério é esse? Busque quem Ele é e não o que Ele pode lhe dar. Assim a gente valoriza o amor do Pai. Busque quem Ele é e não o que Ele pode lhe dar. Versículo 22, alguém tem aí? Lê pra gente aí. Tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Isso aí. Os judeus estão pedindo o quê? Sinais. A outra versão diz milagres. As pessoas estão querendo coisas de Deus. Estão querendo sabedoria. Teve uma vez um jovem
que eu estava dando discipulado, ele fez uma pergunta para mim, que eu coloquei assim, a pergunta que não quer calar. Ele fez essa pergunta para mim. Olha a pergunta que o cara me fez. O que Deus pode me dar que eu não consiga por mim mesmo? Olha a pergunta que ele me fez. O que Deus pode me dar, Fabrício, que eu não tenha condições de conseguir sozinho? Quando ele falou essa pergunta aí, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Cara, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Quer dizer que a relação de Deus é o que Deus pode nos dar somente. Os judeus pedem milagre. Nos dá um milagre. Nos dá um milagre, Pai. Nos dá um milagre. Eu preciso, para sair dessa situação que eu estou, só um milagre. Às vezes a gente pensa, né? Isidro Guedes. Isidro Guedes foi um rapaz que estava com um tumor no cérebro. E ele estava precisando muito de um milagre. E ele fez uma cirurgia com o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz tirou o tumor sem anestesia do cérebro dele. E ele está vivo até hoje. Tudo o que ele precisava era de um milagre na vida dele. Era tudo o que ele precisava. Ele não precisava de Deus. Ele precisava de um milagre. E milagre não é exclusivo de Cristo, gente. Em vários lugares tem milagre. Está aqui, o homem está vivo, saudável. O que nós buscamos aqui hoje? O que nós buscamos na relação com o nosso Pai? E eu entendi um negócio esse final de semana que todos esses anos eu não tinha entendido. Teve o Ricardo Barbosa lá na Aliança esse final de semana. Alguém estava lá? Não. Ele falou coisas ali muito profundas. Eu parecia, falei, meu Deus do céu, é verdade, cara. E se hoje só isso eu conseguir explicar para vocês, já vai ser muito legal. Presta atenção. Quando eu era criança, o meu pai tá ali, aquele de cabelo branco ali, ele viajava muito. Ele viajava, ia para trabalhar em outros países. E ele ficava 3 meses trabalhando. E quando ele estava lá, durante esses 3 meses, ele pegava o salário dele, e ele ia nas lojas, ele olhava as coisinhas que tinha nas lojas, e falava assim, isso aqui eu vou trazer e levar pro Fabrício. E comprava. Isso, aquilo, outro eu vou levar pro Rodolfo, que é o meu irmão, comprava. E ele ia enchendo a mala, chegava na hora de ir embora, a mala quase não fechava, de tantos presentes. E ele vinha no aeroporto, e a gente ia numa expectativa para ver meu pai. E ele chegava lá em casa, sentava na sala ali, e o grande ápice da chegada dele era abrir a mala. E daquela mala saíam as coisas que a gente nem imaginava. Chocolates, coisas assim, que você não imagina ele trazia. E eu vou falar uma coisa aqui, meu pai está aqui, e às vezes a gente tinha mais expectativa do que ia sair da mala do que da chegada dele. Desculpa, pai. É ou não é verdade? Fala para uma criança que vai chegar alguém com uma mala de presente, você vê se ela vai ficar, o que ela vai pensar. E eu ficava ali, na expectativa, cara, daquilo que eu ia ganhar do meu pai. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu era criança, né? Eu era só uma criança, né? Hoje quando eu vou levar meu pai para viajar, às vezes eles vão para São Paulo, eu vou no aeroporto, dou um beijo nele, e falo, pai, vai com Deus e volta bem. E quando ele volta, gente, você acha que eu fico esperando ele abrir a mala dele para eu tirar algum presente? Não fico, porque aquilo era coisa de criança. Às vezes, nós somos eternas crianças com o nosso Deus. Somente na expectativa dos presentes que Ele vai nos dar. Somente na expectativa daquilo que a gente vai levar dEle. E Deus quer que a gente cresça, que a gente deixe de ser criança. Ele quer que nós tenhamos uma nova experiência com Ele. Por exemplo, se hoje eu cair no hospital doente, a minha expectativa não é que meu pai faça nada por mim, é que ele fique do meu lado lá, no hospital, cuidando de mim. E essa atitude a gente tem que ter com Deus, gente. Pai, aconteça o que acontecer, o que eu quero contar mesmo é com o teu amor. E quando nós nos aproximamos de Deus, com esse sentimento que Deus, aconteça o que aconteça, no emprego, no desemprego, na saúde, na doença, o que eu quero mesmo é o teu amor. Quando nós falamos isso para Deus, nós estamos valorizando o amor de Deus, como o amor do Pai. Claro que Deus vai nos dar muitas coisas. Deus é o dono de toda a prata, todo o ouro, é o médico dos médicos. Ele vai nos dar abundantemente. A Bíblia diz que a gente não precisa nem ficar pedindo para Ele, porque Ele sabe tudo que a gente precisa. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Os judeus pedem milagres. Eles só estão querendo milagres, não estão querendo o Deus dos milagres.
Na prática, o que isso tem que acontecer na nossa vida é o seguinte: mudemos a nossa maneira de orar. Ricardo Barbosa comentou esse final de semana que ele perguntou assim, com quem que a gente aprendeu a orar? Não foi com Jesus. Porque se você lê a oração do Pai Nosso, ele não pediu nada para ele. Ele pediu alguma coisa para ele? Todo mundo sabe o Pai Nosso aqui? De cor e salteado, né? Tem alguma coisa de Jesus falando assim, Pai, me dá discípulos capazes de entender a tua palavra. Ele falou isso? Não. Tudo que ele pediu, gente, foi pro reino. Ele tá falando ali pra gente, meus filhos, mude a maneira de pensar, mude a maneira de se relacionar. Não trata Deus como se fosse um supermercado, que você vai ali e fala assim, Deus, agora é trocar o carro. Deus, agora eu tô com esse problema, eu tô com aquele outro, eu preciso, me dá. Chega de ser criança. É hora de crescer. Valorize o que realmente importa na vida. O amor do Pai. O amor do Pai. Como valorizar esse amor do Pai, Fabrício? Segundo, então, ame os conselhos do Pai, por mais loucos que eles pareçam. Oh, meu Deus do céu. 27 e 28. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Esse livro é o livro mais desprezado que tem no meio secular por aí afora. Como se não valesse muita coisa que está escrito aqui. Como se não tivesse muito valor os ensinamentos que aqui tem. Ame os conselhos do Pai, por mais loucos que eles possam parecer. E nesse livro estão os conselhos do Pai para a nossa vida. Manual de instruções de tudo o que nós precisamos para viver uma vida equilibrada, uma vida nova em Deus. Olha, eu achei legal essa foto dessa criança abraçando o livro assim, ó. Parece que está amando aquele livro. Você está amando essa palavra do Pai para a sua vida? Essa carta de amor? Ou será que ela está sendo aberta só no domingo quando alguém pede para ler? Amar, ler cada versículo aqui, tentar entender assim, o que esse versículo está querendo me dizer. E mais do que ler, aplicar. Barbaridade. Olha, eu achei essa imagem muito legal, gente. Aquele livro embaixo simboliza a Bíblia. E a árvore que sai da Bíblia, que lança as raízes na Bíblia. Essa é a nossa mente. Eu estava em Flores da Cunha, naquele grupo novo que a gente está plantando lá em Flores. Eu vou acelerar um pouquinho, senão a gente vai ficar para trás. Lá em Flores, e o rapaz perguntou para mim, Fabrício, o que você pensa disso? Aí eu falei para ele, o que eu penso é o que a Bíblia diz. Aí ele falou, não. Você está me entendendo, Fabrício? Eu quero que você pensa, não o que a Bíblia diz. Aí eu olhei para ele e falei assim, você acha que eu vou te falar o que eu penso? Você acha que eu vou basear a minha vida, as minhas decisões naquilo que eu acho certo, que eu acho errado? Eu sou muito pequeno, meu amigo. Porque eu posso estar equivocado. O que eu penso é o que a Bíblia diz. Ela é a base para a minha vida. Ela é a base. E quando a gente fala que a Bíblia tem que ser a base, tem que ser por inteira a base. Por exemplo, outro dia, teve um rapaz que me propôs uma sociedade para mim juntar a minha empresa com a dele. Que eu tenho um eu empresa, sabe aqueles eu empresa? Que você é a empresa. E ele também tinha uma eu empresa, que ele era a empresa. Ele queria juntar comigo. E era uma proposta até que razoável. Aí eu pensei, falei assim, é bom isso, né? Vai ser legal, não vai? Os prós e os contras. Mas eu falei, mas o que a Bíblia diz disso? E a Bíblia diz que não é legal a gente fazer sociedade com quem não tem a mesma fé que a gente. Eu falei assim, se eu digo que eu sou cristão, cara, eu tenho que dizer não. Custe o que custar, sabe? Tenha o prejuízo que tiver para a nossa vida. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a Bíblia é o seu norte ou não é. Obedeça a Bíblia, mesmo que isto custe caro. Mesmo que isto custe... Fabrício, mas eu gosto tanto dele. Mas ele não é cristão. É dar risada, brother. Acontece, meu. Obedeça a Bíblia, mesmo que isto custe caro. Valorize o que realmente importa na vida, o amor do Pai. Vamos lá, 3. Como valorizar o amor do Pai? Distribua o... Vamos lá, gente, pode falar todo mundo, vamos lá? Distribua o amor do Pai.
Trago para vocês notícia do nosso amigo Tiago lá na Tailândia. Vocês sabem quem é ele? É aquele jovem loirinho ali no meio de um monte de pessoas moreninhas. Falei com o Tiago essa semana. Ele falou assim: Fabrício, eu sou popstar aqui na Tailândia. Que eu caminho, todo mundo... não tem um loiro lá, ele é o único, né? Na Tailândia. E ele aí, olha lá, como é que se come na Tailândia. Ó, todo mundo ali, sentado no chão. E o Tiago tá ali no canto. E, gente, foi muito legal que eu conversei com ele, sabe? Essa semana ele falou pra mim: Fabrício, a coisa aqui é feia, cara. Você caminha pelas ruas e as pessoas não têm a mínima ideia de quem é Jesus, Fabrício. E você fica olhando para as pessoas e você imagina que aquelas pessoas estão indo para o inferno. Você fala assim: Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus? Quem é Jesus? Não tem a mínima ideia. As pessoas estão indo para o inferno e as pessoas estão numa situação terrível, Fabrício. E a gente precisa fazer alguma coisa. Quando ele falou aquilo, eu me senti constrangido. Porque eu senti o amor que ele estava sentindo por aquelas pessoas. Pessoas que ele nem conhece. Que está ali no meio delas e orando por elas e falando assim: gente, você dá um jeito de falar de Jesus para essas pessoas. As pessoas estão indo para o inferno, não é possível isso. As crianças aqui, sabe? Olha aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é o outro brasileiro que está lá. E muito legal a gente poder ajudar ele lá financeiramente também, apoiando esse jovem que está lá. Numa cidade onde o índice de cristianismo é 0. E ele está ali no meio daquelas crianças. Olha só que legal. Trabalhando lá, ele mandou várias fotos. Aí a gente olha para essas crianças e: ai, Fabrício, eu amo tanto essas crianças, Fabrício. Eu tenho vontade de ir lá abraçar todas elas. Limpar a remelinha do nariz de todas. Né? Ai, que... Fabrício, meu sonho é falar de Jesus para as crianças. Fabrício, ai, eu queria tanto ir para Tailândia. E aqui a gente tem crianças também, né? Às vezes a gente quer assim, né? Que o nosso amor, ele é lá longe, né? Porque quanto mais longe ele tá, mais difícil é da gente fazer alguma coisa, né? Nós temos crianças aqui. Estão precisando da nossa ajuda. Participar no ministério infantil. Dar aulinha para eles, amar eles. Contar essas histórias de Jesus para a vida deles. E se prontifique a isso. Você sente no seu coração? Fale com a Clarete. Fale com ela, falou para mim: Fabrício, a gente tá precisando aqui, tem pouca gente que se envolve no ministério infantil. E é bom demais, gente, participar. Se envolver, distribuir o amor do Pai. Quando nós falamos do amor de Deus, também estamos honrando, valorizando o amor do Pai. E as crianças precisam também, os adultos precisam, os seus amigos do trabalho precisam. Às vezes a gente tá ali com eles e a gente não tá nem pensando de que eles precisam de Jesus. Mas não nem pensando. A gente está pensando nas relações profissionais somente. E não adianta a gente falar assim: Fabrício, nessa cadeira aqui, eu colocaria Jesus, porque ele é o meu modelo. Ele é o cara que eu quero seguir, é ele que eu quero ir, ó, para onde for, eu quero ir com ele. Não adianta a gente falar isso, quando na prática, quem a gente coloca nessa cadeira é o Raul Randon. E a gente está querendo mesmo ser que nem o Raul Randon, não que nem Jesus. Porque o discurso é fácil da gente falar, mas na prática, ser que nem é Cristo é abrir mão de algumas coisas. Nós somos um buscador. Estamos buscando. E você sabia, só um parênteses, só para a gente finalizar, que o Google sabe exatamente tudo o que você já buscou no Google, ele tem registrado. Tudo. Você viu o peso, né? Eles têm o registro de tudo. E o Google é capaz de dizer exatamente do que você gosta. Sabia disso? Exatamente do que você gosta. O Google, a empresa Google, é capaz de dizer exatamente pelo que o seu coração bate. Porque ele tem um registro de cada busca que a gente fez. E nós somos buscadores. E o que eu e você temos buscado? O que nós temos buscado? O que a gente tem buscado? Pensa aí. O que você tem valorizado? Com que a nossa mente principalmente se ocupa? Ouvi uma frase uma vez que mexeu comigo, que é o seguinte: você se transforma naquilo que você ama. Vou repetir. Você se transforma naquilo que você ama. Naquilo que você busca. Você vai se transformando cada vez mais com aquilo. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Valorizar o amor do Pai é optar pela melhor parte da vida.
Vamos ler o último versículo agora aqui. O que nós ganhamos no final das contas? Versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Olha o que nós ganhamos, gente. Justiça, santidade e redenção. Esse é o nosso Deus, presente dele para nós. Tirar a gente da corrida vã da vida e nos trazer para uma outra plataforma, um outro patamar. Um patamar de justiça, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Santificação, separados do mundo e redenção. Para terminar, eu queria pedir pro guri lá atrás passar um videozinho pra gente. Passa aí, Júlio. Um homem caiu em um buraco. Ele caiu em um buraco e não conseguia sair. Um viajante passou por perto. Ele disse ao homem que meditasse a fim de purificar a sua mente. Assim, quando ele atingisse o nirvana, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante pediu, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu. E ele explicou que o buraco não existia. E que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão. Mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro visitante chegou e instruiu o homem a fazer boas obras para ele levar o seu karma. E ainda que ele morresse no buraco, ele poderia reencarnar em algo melhor na sua próxima vida. Outro homem olhou do alto do buraco e ensinou aquele que estava no buraco a orar 5 vezes por dia. Ensinou que ele deveria ser um religioso e que se ele fosse fiel, um dia talvez o divino o salvaria. O homem orou o melhor que podia, mas estava perdendo as suas forças. E no buraco, ele permaneceu. Outro homem apareceu. E havia algo diferente nele. Ele chamou o homem do buraco e perguntou se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu até o buraco, dentro do abismo. Ele pegou o homem e o levou até a luz. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho do buraco foi salvo de graça. Vamos orar então, gente? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça e pensa aí, o que Deus tem falado contigo hoje? Como que tá a sua e a minha relação com Deus? Será que a gente tá só querendo coisas dele? O que a gente quer mesmo é o amor dele? Talvez você tá se vendo que nem aquele homem ali no buraco, sem esperança, meio correndo atrás de tudo, buscando as mais diversas respostas para a vida. E Cristo é a resposta das suas buscas. Ele pode suprir todas as suas necessidades, pode te preencher. Talvez Ele seja o Pai que você tanto está procurando.
Se você sentir que deve fazer isso, entregar sua vida a Ele hoje, ora aí no teu coração aí, fala com Ele: Pai, quero me entregar aos teus pés hoje. Não por emoção, não porque as palavras foram legais, mas porque eu entendi que eu senti eu não sou nada, Pai. E eu preciso do Senhor, Deus. Fala aí com Ele. Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que nos enche o coração, restaura a nossa alma, capaz de nos tirar desse buraco, Pai. Aquele capaz de mudar a nossa realidade, transformar a nossa vida. E Deus, eu confesso que às vezes eu vou atrás dessas inteligências do mundo, Pai. Me perco em mim mesmo às vezes, Pai. Eu quero voltar a Ti, Deus. Cuida do nosso coração, cuida da aliança aqui em Bento, Pai. Que o Teu reino seja estabelecido na vida de cada um de nós, Pai. Que através do poder do Teu Espírito Santo a gente mude, Pai. Bento Gonçalves, Deus, esteja abençoando, Pai. Trabalhe em nosso coração, Deus. Quebra as algemas do pecado em nós, Pai. Eu lhe agradeço profundamente, Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, que oramos nessa noite. Amém, Pai.